Afinal, Letícia, o que é um receptor? Bom, um receptor nada mais é do que uma proteína, então, uma sequência de aminoácidos unidos por ligações peptídicas, né, que é uma proteína, que tem uma conformação terciária, ou seja, ocupa um lugar no espaço da sua célula, né, e esse receptor, ele recebe o sinal, tá? Então, o papel do receptor é claro pelo próprio nome dele, é receber uma sinalização, receber um sinal, tá? Esse sinal pode ser um hormônio, esse sinal pode ser uma citocina, esse sinal pode ser um neurotransmissor, tá? Podem ser diversas substâncias químicas, que nesse caso a gente vai chamar de ligante, tá? Então, o receptor é uma proteína que pode tanto estar na membrana da célula quanto dentro da célula, tá? E essa proteína, ela vai se ligar a um ligante específico, a uma substância química específica, e quando esse receptor se liga com esse ligante específico, a gente tem uma resposta de sinalização intracelular, tá? Então, é basicamente isso que é um receptor, tá? Só que um receptor, ele pode ligar tanto ligantes na membrana plasmática, tá? Então, ele pode se encontrar, né, naquela bicamada lipídica, inserido naquela bicamada lipídica e recebendo sinais externos da célula, né? Ou a gente pode ter receptores que são intracelulares, tá? Esses receptores intracelulares podem ser receptores que se encontram no citoplasma da célula, tá? Então, naquele local entre o núcleo e a membrana plasmática. Ou esses receptores ainda podem se encontrar diretamente no núcleo, tá? Muitas vezes ligado ao DNA, tá? Por quê? Isso tem outro vídeo, eu vou colocar aqui no card, um vídeo que eu explico sobre hormônios e como que eles sinalizam, né? Quais são as diferenças entre os hormônios. Então, vou deixar esse link aqui que você vai poder entender isso de forma aprofundada, tá? Mas eu vou comentar aqui um pouco nesse vídeo. Bom, substâncias químicas que não atravessam a membrana plasmática da célula, vocês concordam comigo que ela vai ter que obrigatoriamente sinalizar pelo meio externo, né? Pelo meio extracelular, né? Então, o receptor, ele vai ser tipo uma antena que vai ficar pra fora ali, ele tá inserido na membrana plasmática, mas ele vai apontar pra fora para que a substância química consiga se ligar, esse receptor fique ativo e tenha uma sinalização por consequência dentro dessa célula, tá? Esse é um receptor de membrana, ele tá inserido na membrana plasmática, tá? Ou eu posso ter um receptor que é intracelular, que pode estar no citoplasma da célula, ou ele pode se encontrar no núcleo, tá? Então, os receptores que se encontram dentro da célula, obviamente, os ligantes desse receptor, eles têm que atravessar a membrana plasmática. Então, não é qualquer ligante que vai ligar nesse receptor, tem que ser um ligante que seja apolar o suficiente para atravessar a membrana plasmática. Quais são esses ligantes? Por exemplo, o cortisol, a aldosterona, o estrogênio, a progesterona, o androgênio, né, que pode ser a testosterona, por exemplo, né? Então, existem diferentes hormônios que são lipofílicos e conseguem atravessar a membrana plasmática e se ligar a receptores que são intracelulares, tá? Então, todos esses hormônios esteroides que eu falei aqui, eles vão se ligar em receptores que estão no citoplasma e depois esse complexo ligante-receptor vai migrar para o núcleo para exercer efeitos genômicos, ou seja, alterar a expressão gênica daquela célula, tá? E outro exemplo que a gente pode ter são receptores que já se encontram no núcleo, prontos para alterar a expressão gênica, só esperando pelo ligante chegar lá no núcleo. Qual é o ligante? Pode ser a vitamina D, pode ser o ácido retinóico, pode ser T3, né, o hormônio T3, quando ele exerce o seu efeito, ele vai direto no núcleo, liga no receptor lá no núcleo e altera a expressão dos genes daquela célula, tá? Então, a gente pode ter receptores nesses diferentes locais, na membrana plasmática, no citoplasma ou diretamente no núcleo, né? Os ligantes que ligam em receptores de membrana são aqueles que não conseguem atravessar a membrana plasmática, como a insulina, como a adrenalina e outros vários neurotransmissores também, né? Não só esses hormônios, insulina e adrenalina, mas também dopamina, né? Por exemplo, e outros neurotransmissores, tá? Então, eles vão se ligar em receptores de membrana, tá? Já aqueles compostos que conseguem atravessar de algum jeito, né, a membrana plasmática da célula, eles vão atuar em locais intracelulares, como receptores citoplasmáticos, hormônios esteroides, por exemplo, e receptores nucleares, por exemplo, o hormônio T3, tá? Então, eles podem se localizar em diferentes lugares da célula, né? Mas saibam, então, que a função dos receptores é basicamente receber um sinal e, assim, modificar algo dentro da célula.
Essa modificação pode ser abertura ou fechamento de canais iônicos, pode ser uma alteração do metabolismo dentro da célula, uma cascata de sinalização intracelular, e também pode ser uma alteração de efeito genômico, ou seja, que altera a expressão dos genes naquela célula, modulando assim todo o funcionamento dos processos celulares daquela célula, tá? Então, basicamente, para isso que serve um receptor, né? Para receber um sinal externo que veio, às vezes, de outra célula, de outro tecido, de outro local do corpo, né? Recebe esse sinal, ele vai fazer algo com esse sinal, que é fazer o quê? Modificar o funcionamento daquela célula. Então, vai ter um estado antes da ligação do ligante no receptor e um estado depois da ligação daquele ligante no receptor, tá? E é basicamente essa a função de um receptor. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e também deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau!